O Senhor nos concede agora a liberdade aos testemunhos, irmãos. Ainda é 7:45. Dá para nós irmos até umas 8:20, não é? Peço que a Irmandade colabore conosco nessa parte, para que não estenda o testemunho no horário da palavra. Viu que está dando tempo? Aguarda um pouquinho. Nós só temos um culto por semana, irmãos. Tem aqui um irmão que me parece que é cooperador lá na Espanha, né? Vem aqui pegar a saudação, prazer, contar alguma maravilha. A Irmandade também tem tempo para testemunhar, porque a nossa comum, como é um dia só por semana, esses dias aqui uma das nossas auxiliar da porta era para pagar um voto e ficou meses, porque não dava, porque nós só temos um culto e muita visita, então a gente tem prazer de receber. Quem é que não tem casa visitada? É casa abençoada, não é, irmãos? Nós temos prazer de receber, Irmandade receptiva, mas muitas vezes não sobra tempo. Então nós vamos dividindo tudo, honrando as visitas e cuidando do rebanho que o Senhor nos confiou, e no fim sai todo mundo contente da igreja, não é, irmãos? Estamos nesta liberdade. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. 6, 2. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo rico dom de vida eterna que o Senhor me oferece. Sou firme e fiel a Ele até o fim. Queridos irmãos, eu dou graças a Deus pela boa viagem a qual o Senhor preparou da Espanha até aqui, e daquela querida Irmandade, irmãos. Eu trouxe saudações e desejo levar de todos vós com a santa paz de Deus. Sou dali da Castellón de la Plana, Valência, irmãos. O Senhor muito tem tido misericórdia das nossas almas ali e da minha família. Irmãos, eu dou graças a Deus que fui o segundo crente ali naquela nação. Irmãos, e para a honra e glória do nome santo de Deus, o culto começou na nossa casa. Irmãos, a minha esposa, mas antes, irmão, a minha esposa, que era minha namorada aqui no Brasil, nós tínhamos negócio ali na Praça da Sé, irmãos, e eu sempre orava a Deus que o Senhor preparasse uma serva dele que estivesse no mundo, irmãos, e com desejo de servi-lo nessa graça, irmãos. E quando a conheci, minha esposa, irmãos, nós chegamos a nos conhecer e fomos saindo, irmãos, nós dois éramos do mundo, e de repente a minha esposa veio a ser cometida de um tumor na hipófise. E então, irmãos, eu peguei e falei para ela: vamos congregar lá no braço, porque quando eu tenho um problema eu vou na congregação e Deus sempre me ouve. Então entramos ali, irmãos, no braço. O Senhor enviou a palavra e falou: vou tirar o que está mal e não deixo nenhuma cicatriz. Saímos, irmãos. Eu falei: você entendeu? Ela falou: eu entendi. Você quer isso para você? Ela falou: eu quero. Mas olha, tem mais uma coisa. Eu fui evangelizada lá no Rio de Janeiro quando eu tinha 12 anos, e essa época ela já tinha 18, irmã, para a Irmandade entender. Ela falou: quando eu fui evangelizada lá, eu fui falar em línguas, e o pastor daquela igreja falou que eu já podia batizar, e eu batizei. Mas só que depois eu vim para São Paulo e já não encontrei meu rebanho. Mas o que acontece? Quando eu batizei, saiu um monte de bicho da minha barriga. Eu tive um sonho assim, e uma mão branca me deu um véu e falou: entra para a fila das mulheres e me serve para o resto da sua vida.
Irmãos, para a honra e glória do nome santo de Deus, Irmandade, a minha esposa é chinesa, natural da China. Irmãos, é só Deus para converter esse povo. E eu dou graças a Deus, irmão, que o Senhor continuou fazendo uma obra na nossa vida e falou assim: olha, o que está pedindo a obra na minha vida, eu vou tirar do seu caminho. Irmão, nós éramos criatura, vivendo ali daquela forma, que Irmandade sabe, o povo sem temor de Deus, como caminha por esse mundo. Irmão, dou graças a Deus que o Senhor criou um caminho e mandou ela partir lá para a Espanha. E ali chegamos e começou a nossa vida espiritual naquele lugar. Cheguei aqui, batizei no braço, com 1 mês de batismo o Senhor nos enviou. Irmãos, mas só que meu sogro não queria que eu casasse com ela, irmãos. Eu, chinês, única filha mais nova, que é a última que ia casar, ele falou: com esse brasileiro você não casa. E ela falou: não, pai, ele é diferente, ele é um servo de Deus agora, ele já não é aquele homem que você conheceu lá no Brasil. E pai, eu queria que você viesse no nosso casamento. Irmãos, Paulo e glória do nome santo de Deus, o Senhor tomou o coração da minha sogra e falou assim: ó, se é da minha família ninguém sai, ele entra. Se vocês não apoiar ela, eu vou deserdar vocês tudo. Irmãos, dou graças a Deus que viu o poder de Deus tomando o coração da minha sogra a meu favor. Irmãos, eu dou graças a Deus, irmãos, que um dia estamos aqui. Deus preparou o casamento, foi uma bênção, louvado seja Deus, muito humilde, não conhecia ninguém na Espanha, irmão, só fizemos ali uma festinha para os meus cunhados, uma janta, muito humilde mesmo, mas eu dou graças a Deus que o Senhor estava no nosso negócio. Irmão, nós temos uma sobrinha que é paraplégica, e um dia nós aqui no Brasil, Deus tomou um servo de Deus e falou assim: olha, você tem alguém paralítico na sua família, e vamos buscar medicina, mas ela não vai andar. Irmãos, eu olhei para minha esposa, eu falei: é sua sobrinha, filha do seu irmão. Irmãos, e eu falei: santo Deus, e Deus tinha tomado o servo de Deus falando que o Senhor ia entrar e ia fazer uma obra. Eu falei: mas como que elas vão deixar nós levarmos ela para a igreja, né? Eles são budistas, vai ser impossível. E então, irmãos, um dia eu fiz um churrasco e lá em casa chamei toda a família. E de repente estava minha sobrinha ali na sala. Eu falei: filha, agora é a hora que o Senhor vai operar na vida da sua sobrinha. Pega o véu, vamos subir para o quarto. Peguei ela no colo, irmãos. Coloquei ela em cima da caminha. Glória ao nome santo do Senhor. A virtude me tomou para a honra e glória do nome santo de Deus. Perna fica boa agora em nome do Senhor Jesus. Pé fica reto agora em nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu dou graças a Deus que ela está andando lá com o carrinho auxiliar. Muitas obras, irmão. Minha sogra, ela era tomada do espírito, irmão. Ela ficava muito tempo desmaiada e Deus tinha feito eu saber que era um espírito. Eu falei: olha, Maria, minha esposa, você tem que orar muito pela sua mamãe, porque é um espírito que a toma e ela fica caída ali desmaiada. Irmãos, e passou o tempo, irmãos, e coincidiu que um dia nós estávamos jantando, eles têm um restaurante muito grande lá, e em cima desse restaurante tem quartos, e minha sogra estava ali, e de repente, irmãos, ela caiu desmaiada. Na hora que ela caiu desmaiada, minha esposa já veio e me chamou na mesa: vem comigo. Na hora que eu fui, irmãos, tinha um cooperador de jovem também na época, hoje ele é de ofício de Valência, falou assim: irmão, posso ir com o irmão? Expliquei para ele, falei: irmão, a cultura chinesa é muito fechada, irmão, vai ser impossível do irmão ir, vai só eu e minha esposa, mas apresenta nós em oração, vamos ver o que Deus vai fazer lá. Na hora que eu cheguei lá, irmão, vi minha sogra naquela situação, desmaiada, irmão, meu cunhado, meu sogro, tudo desesperado, fazendo massagem. A virtude de Deus o tomou, como está aqui, estava ali também. Glória ao nome santo do Senhor. Sai dela agora, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Ela falava em chinês: eu vou sair. Minha esposa traduzia para mim, ele falou que vai sair, para a honra e glória do nome santo de Deus. Ele foi e nunca mais voltou. A minha sogra nunca mais caiu desmaiada. Muitas obras, irmãos, que o Senhor fez na nossa vida ali, irmãos, exaltação para a honra e glória do nome santo de Deus. Quando saindo daqui, o Senhor permitiu de eu perder tudo, irmãos, e ali o Senhor preparou de eu começar com um negocinho ali, e o meu sogro vendo todas as obras que Deus estava fazendo na nossa vida. Mas, irmãos, para a honra e glória do nome santo de Deus,
ele foi acometido de um tumor de pâncreas, irmãos, um câncer no pâncreas agora faz 2 anos. Vai fazer 2 anos agora no final do ano, irmãos, e ele passou por cirurgia, mas não foi possível de tirar aquele tumor, irmãos. Mas a minha esposa, irmãos, já tinha comprado Bíblia em chinês de tanta obra que ele viu Deus fazer na nossa vida. Ela falava: como que eu vou predicar para ele? Você pensa no céu e abre a Bíblia, e onde Deus sentir de você ler, você lê para ele, e o Senhor vai te dar a palavra em chinês na sua boca. E foi assim, ela o fez, irmãos, e ele foi crendo e falou: eu quero batizar. Glória ao nome santo do Senhor. Ele estava no hospital, irmãos, aleluia, mas só que estava muito debilitado, não tinha como nós fazermos o batismo dele. Fui eu, nosso irmão lá, o nosso ancião da nossa localidade, fomos e fizemos a unção dele. Irmão, ele aceitou. Irmãos, eu dou graças a Deus que o Senhor o chamou, foi o trabalhador de última hora. Irmãos, passou 2 semanas, o Senhor o recolheu para o seu reino de glória. Irmãos, muitas obras, tem mais irmãos para testemunhar, muitas coisas o Senhor, para a honra e glória do nome dele, fez na nossa vida. Estou muito contente, irmãos, por essa vinda ao Brasil. Irmãos, já fazia 5 anos que eu não vinha. Irmãos, minha alma jubila de ver essas congregações cheias, todo o movimento que Deus faz aqui nesse lugar. Eu dou graças a Deus por tudo, e só o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Deus, nosso Pai, seja louvado. Levanto primeiramente a presença de Deus, segundo essa cara irmandade, para agradecer a Deus por tua grande bondade e misericórdia, no ano de 2006 ter revelado essa graça para nós e ter guardado nós até o presente momento, tendo assim paciência com nós, suportando nossas imperfeições e mantido nós de pé diante da sua presença. Agradeço a Deus. Fomos nascidos no estado do Paraná, criado no interior do estado de São Paulo e mandado por Deus para o estado do Rio Grande do Sul, aonde Deus deu a graça de estar residindo em Santo Antônio da Patrulha, região metropolitana de Porto Alegre, onde Deus, por misericórdia e por necessidade daquele povo, tem levantado nós para atendendo a sua obra ali. Quero agradecer a Deus, querida irmandade, que no ano de 2006 o Senhor entrou com bastante poder, uma família bastante grande, humilde, simples, bastante pobre, mas minha mãe não era uma serva de Deus, mas de muita fé. Eu agradeço a Deus que Deus entrou e chamou eu e meu irmão caçula para essa graça, os que mais davam trabalho para os nossos pais, bebedeira e tanta coisa, mas eu agradeço a Deus, querida irmandade, que no ano de 2010, esse meu irmão ingressou na música, já estava passando bona na época, Deus preparou para ele um sax reto, e ele assim, querida irmandade, começou animado na música, mas eu agradeço a Deus que ele trabalhava numa área agrícola e ele veio sofrer um acidente. Aqui a irmandade conhece, um trator veio tombar em cima do servo de Deus, esmigalhar os teus ossos, estourar seus órgãos internos, e quando chegou naquele hospital, aqueles médicos olharam para a serva de Deus, sua esposa, e falaram: olha, o seu esposo tem somente 10% de vida, mas a serva de Deus, tomada pelo Espírito Santo, falou: doutor, eu creio que o 90% o nosso Deus vai completar e ele vai sobreviver. Querida irmandade, foi dado aquele processo, andamento, 60 dias hospitalizado, quase um mês na UTI, mais de 60 bolsas de sangue, passado por 11 cirurgias. O médico falava: se ele sobreviver, vai ficar paraplégico, não vai andar, vai vegetar em cima de uma cama. Irmão, não estamos falando contra a medicina, damos graça e oramos por esses homens que Deus tem dado esse dom, mas irmão, o nosso Deus é aquele que tudo faz, e ele ficou hospitalizado e foi, irmão, se recuperando. Quando foi um determinado tempo, o médico falou: olha, nós vamos ter que abrir tudo você novamente, porque a sua bacia não quer chegar aos ossos, tão afastado, vamos ter que pôr 4 placas de platina para que os ossos assim cheguem. Mas nós fomos buscar a palavra de Deus, que é tudo na nossa vida, e voltamos por fé que Deus ia fazer uma obra. No dia que estava marcada a cirurgia, fizeram um novo raio-x, os ossos estavam todos no lugar, e o nome de Deus está sendo glorificado. Mas novamente o médico
médico chegou. Você é um rapaz de sorte, Márcio, é meu irmão caçula. Ele falou, mas tem um problema, a tua bexiga estourou como se estoura um balão de ar. Não temos o que fazer a não ser implantar um outro órgão, seja de um carneiro, um outro animal, para procurar estar te salvando. Eu agradeço a Deus que novamente vemos recorrer o médico dos médicos. Quando estava se preparando para a cirurgia, novamente uma ultrassom, ele trouxe o resultado. Tu é um homem de sorte mesmo, tá vendo? Essa bolinha branca lá no fundo é uma bexiga nova que está em você. Eu agradeço a Deus, colou o osso, colou a bexiga, colocou o servo de Deus para andar, chamou tuas 3 filhas da graça, são auxiliares de jovem, organista, instrutor, ele conselho do conselho fiscal, toca seus saques e nós estamos aqui dizendo o que Deus não pode fazer por nós. Eu agradeço a Deus, trago de Santo Antônio, Rio Grande do Sul, e de onde tenho congregado, saudação, e levo as vossas para saudar todos com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus, querida irmandade. Só Deus sabe o desejo que eu tinha de conhecer essa irmandade. Vocês perdoam, mas nós temos que falar, não é esconder. Mas minha esposa morou na Zona Leste, e nós escutamos sempre os cultos online, porque tudo para nós lá nós aproveitamos. As migalhinhas que vêm nós aproveitamos, que nós estamos num estado bastante difícil. E eu falava, Senhor, um dia o Senhor vai me colocar lá nas Tágua Rasa para assistir o culto do Parque Sevilha. Nós estávamos lá na Zona Leste, não dava mais tempo, mas a serva de Deus falou, vamos, é teu desejo, nós vamos. Chegamos a tempo e estamos aqui agradecendo a Deus e rogando as vossas orações, que nas nossas apresentaremos todos vós. Agradeço a Deus por essa força e liberdade, só seu nome seja eternamente louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus também pela esperança da vida eterna que o Senhor colocou dentro do meu coração para servi-lo todos os dias da minha vida. Ainda menino, o Senhor me selou com o dom de novas línguas, colocou-me desejo servi-lo na parte musical, me guardou na minha mocidade, me deu 2 filhos, já são jovens adultos, e o Senhor tem nos abençoado. Queridos irmãos, não esperava que o Senhor me convidasse a contar uma maravilha, mas na hora da oração, o Senhor me visitou e me trouxe. No ano de 2010, Deus preparou, estava residindo em outro país, devido aos meus estudos. Irmãos, fiquei ali 7 meses, e Deus preparou algumas viagens com alguns irmãos, homens de Deus. Irmãos, e fomos até a Dinamarca, conhecer ali aquela irmandade, passamos pela Suécia, Noruega e por último Dinamarca. Agradeço a Deus, irmãos, um casal que nos recebeu, a nossa irmã Cláudia, sua esposa, um dinamarquês, 2 filhinhas pequenas, e fomos ali conversando, contando algumas maravilhas. O nosso irmão da Suécia que dava atendimento, hoje ancião lá, irmão Américo, irmãos, estava conosco, presidiu aquele culto, preparou ali na sala o culto, ligou o Skype para os irmãos de outras nações participarem também, e nós ficamos ali na comunhão, irmãos, poucos irmãos, mas a virtude de Deus se manifestou no nosso meio. Na hora da palavra, o Senhor mandou Salmos 40, e dizia, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E na exortação da palavra, Deus tomava o servo de Deus e dizia, os cuidados do Senhor estão aqui, e Ele vai passar aqui para cuidar de nós. E foi exortando, uma palavra bonita, curta. Irmãos, e quando encerrou a palavra, fomos orar, levantamos, cantamos um hino, bendito é o nome do Senhor, e o servo de Deus encerrou o culto. Quando ele encerrou o culto, irmãos, o Senhor nos visitava com uma grande glória, irmãos, e tomava um servo de Deus e falava em línguas, irmãos, o cooperador, e apontava para um lado, apontava para um outro, e apontando como se estivesse conversando, expulsando, e nós ficamos ali na comunhão, irmãos,
Agradeço a Deus que no momento, Deus tomou um outro servo de Deus e disse: irmãos, eu estou entendendo o que está saindo na boca do servo de Deus. Ele está dizendo que a vida está passando aqui dentro e onde tiver morte vai ter que ir embora. Bendito é o nome do Senhor. E ele foi apontando para um lado, para o outro. Uma hora ele fez assim, em línguas, e apontou para um lado que tinha lá. E Deus dava a graça do outro servo de Deus: olha, a vida está passando dentro do lago também. Quando disse assim, a irmã interpretou para o esposo dela, um dinamarquês. Ele começou a chorar, irmãos, e nós não tínhamos entendido nada. E ali ficamos mais algumas horas, depois partimos em viagem. Passou um mês, irmãos, a nossa irmã Cláudia ligou e falou: oh, meu irmão, glorifica a Deus, Deus fez uma obra aqui com nós. O que aconteceu, irmã? Nós compramos esse sítio e a nossa sobrevivência é o pesqueiro. Faz 3 anos que a gente põe o peixe aqui e todo peixe morre, mas depois daquele dia os peixes não estão morrendo mais. Bendito é o nome do Senhor. Passou, irmãos, eu fiquei 1 mês, é muito pouco. Passou 6 meses, 1 ano, 13 anos. Aleluia. Esses dias eu mandei uma mensagem para ela: irmã Cláudia, como é que está o pesqueiro? Ela mandou a foto dos peixes, falou: nunca mais morreu peixe aqui, irmão. E o Senhor sustentou e mostrou que quando Ele manda a morte embora, Ele manda a miséria junto também. Agradeço a Deus por tudo, muitas maravilhas o Senhor tem feito. A minha comum é na Vila Aurora, Água Fria, por onde tenho congregado. Vos saúdo e quero levar a saudação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Santo é o teu nome, glória a Jesus. Deus seja louvado. Me levanto na presença de Deus e diante da Irmandade para agradecer a Deus nesta noite por maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida e pela salvação que o Senhor me concede, o dom da vida eterna, se tão somente for a Ele fiel até o último dia do meu peregrinar na terra. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor fez muitas obras na minha vida. O Senhor dá de contar para a Irmandade nessa noite uma dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Desde pequeno, irmãos, numa situação bastante pobre, difícil, me conhecendo como gente na idade de 6 anos para 7 anos, morava eu num lugar onde de não ser digno de moradia para nenhum ser humano. Morava num barraco. A Irmandade pode imaginar um barraco bem miserável que for. E ali, irmãos, uma necessidade entre eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Para a Irmandade ter uma ideia, no barraco, a metade do teto era escorado no muro de uma casa do vizinho. E da casa do vizinho era uma serva de Deus. Hoje eu falo que é uma serva de Deus, mas antes eu não sabia o que era a serva de Deus. E ali, irmãos, meu pai muito alcoólatra, minha mãe tomava uma surra, às vezes até 2 surras por semana, e uma delas foi muito forte, não tive eu condições de ajudar minha mãe, e ali a gente ficava, irmãos, apreensivo, muitas vezes não via a luz do dia, e a vizinha, a gente escutava sempre ela orando a Deus, e dizia para Deus, nas suas orações, para que Deus tivesse misericórdia dela, a situação dela, que ela também estava em necessidade, e que Deus viesse ao nosso encontro dos seus vizinhos, aquelas crianças que não tinham que comer e que padeciam ali durante os dias. Ali, a Irmandade, não me vergonho de testificar isso para vós, porque Deus, irmãos, não fui criado na graça, mas eu sinto, irmãos, que ali desde pequeno a misericórdia de Deus foi comigo também. Então, irmãos,
irmãos, ali, numa situação bastante difícil, a vizinha muitas vezes me chamava de José, meu nome é José Carlos, e ela dizia, do lado do muro, e dizia para mim: José, pega esse copo d'água e põe nesse caixote que você chama de mesinha, eu vou dobrar o joelho aqui e você dobra o seu joelho aí. Quando eu fizer a oração e encerrar a oração, eu vou dizer o amém, você repete comigo o amém, glória a Deus. E assim ela fazia a oração, pedia que Deus tivesse misericórdia, que enviasse os anjos para suprir a necessidade dela e a nossa também. E assim foi feito várias vezes, irmãos. E ali, irmãos, umas orações, quando encerrou a oração com amém, eu cerrei com amém também junto dela. Ela falou: agora você bebe, dá para suas irmãs, que vocês vão dormir, e o Senhor vai saciar, matar a fome de vocês. Irmão, quem não crê, irmãos, o Senhor põe a vitamina na água e mata, sacia a fome da gente também. Eu passei por isso, sou testemunha disso, que muitas vezes não tinha que comer, mas esse Deus não deixou nós desamparados. Louvado seja o nome de Deus. E assim passou os dias. E um dia, irmãos, a última surra que a minha mãe tomou, meu pai foi preso, minha mãe foi para o hospital. Passando assim, ficamos ao Deus dará. Uma das tias teve a misericórdia, veio nos acolher até a recuperação da minha mãe. Minha mãe se recuperou, meu pai ainda preso. Minha mãe saiu, irmãos, e foi alugar um cômodo. Nós morávamos no barraco de madeira e minha mãe foi alugar um cômodo de tijolo. Já teve uma pequena mudança. Glória ao nome santo de Deus. Minha mãe trabalhava, irmãos, e tentava procurar o do melhor para nós. E muitas das vezes nós ficávamos sem ver a luz do dia. Eu, no meu entender, já de 7 para 8 anos, pedia para o vizinho, irmãos, abrir a porta para me encaminhar e fazer algo. Engraxar sapato, lavar carro, fazer algo para ganhar alguns trocos, irmãos. E assim Deus me ajudou, irmãos. Quando foi uma noite, minha mãe conhecendo uma pessoa para se amaziar, essa pessoa fez uma proposta a ela: fico contigo se você largar dos teus filhos. Você tem 3 dias para você pensar. No segundo dia, minha mãe teve coragem. O pouco de roupa que nós tínhamos, minha mãe fez uma trouxinha, colocou na minha mão, deu um tapa no ombro e falou: vai procurar quem queira ficar com vocês, porque a partir de agora nós não vamos nos ver mais. E assim, irmãos, eu saí com as minhas 2 irmãs, sendo eu ainda quase 8 anos de idade, escadinha, minha irmã de 6, minha irmã, uma outra mais nova, de 5. 6 horas da tarde, frio, fome. A primeira porta que eu bati, recebi um não. Aí, irmãos, não sabia o que fazer. Saí lá do Vila Sabrina, não sei se muitos conhecem, e fui até o Parque do Chaves, a pé. Chegando nesta rua, irmãos, onde outra tia minha morava, uma rua sem asfalto, bastante mato, umas casas longe da outra, e a casa da minha tia havia luz, estava acesa. E naquele momento, irmãos, não tive coragem de chamar minha tia. Sentei eu e minhas irmãs no barro, perto do mato, e uma distância como daqui, irmão, lá no portão da igreja. Não há possibilidade disso, irmão, isso não sai da minha mente. Como aconteceu? Olhei para os céus e falei: Senhor, se tu existe, é o Deus da Dona Lourdes. A Dona Lourdes me ensinou a orar, aparece na minha vida, toca no coração da minha tia, de alguns deles, para nos acolher. Minha irmã chorando de fome, de frio, e eu conversando com Deus. Irmã Dani, só foi eu acabar de falar, apareceu minha prima no portão. Não tem como, não tem essa possibilidade. Da onde ela nos avistou estava escuro, mas é Deus tocando no coração dela. Ela saiu lá do claro e veio andando no escuro, vendo um vulto, 3 vultos, no caso eu e minhas irmãs. Quando ela se aproximou, minhas irmãs gritou o nome dela: Vera, ajuda nós. A minha prima abraçou a gente, nos acolheu. Minha tia deu banho nas minhas irmãs, nos deu de comer. Falou: amanhã cedo nós vamos conversar.
E assim foi, irmã. No dia seguinte, esclareci tudo para ela. E ali comecei a trabalhar com meu tio analfabeto, vendia doce na rua. Irmandade, 9 anos de idade, eu não tinha escolaridade, eu estava analfabeto ainda. Aprendi a escrever alguns números para ajudar o meu tio a vender na caderneta. Glória ao nome santo do Senhor. E passando um dia na casa de uma serva de Deus, a serva de Deus olhou para mim com teu olhar de misericórdia, me chamou e fazendo um convite. Como é teu nome? Eu falei, José Carlos. Ela falou, então vou te chamar de José também. Me chamou de José e falou, pede para a tia, se o tio deixar você ir ao culto de jovem comigo, porque lá Deus vai falar com a tua alma. Vejo em você algo diferente, glória ao nome santo do Senhor. E assim eu pedi, fui no culto no Parque do Chave, irmão, né, lá na casa do servo de Deus. Irmãos, eu não sabia ler, sentei no último banco, mas o cântico 4, grandioso és tu, entrou no meu coração, eu chorei o culto todo. Quando eu saí para fora do culto, terminou, a irmã, tomada pelo Espírito Santo, ela falou, você entendeu a palavra? Eu falei, não entendi nada. E ela clamou a Deus e Deus deu dela falar para mim. O Senhor falou para você, você não está entendendo o que está se passando com você, você não enxerga lá na frente, mas o Senhor enxerga. O Senhor fala, nem quero saber se você crê ou não em mim, mas a partir de hoje estarei contigo. Aonde você passar, tiver buraco, a minha mão vai lhe acolher e você vai passar. Glória ao nome santo do Senhor. Lá na frente o Senhor vai te abençoar, vai virar o teu cativeiro. O Senhor vai te dar esposa, o Senhor vai te dar filhos. Mas antes você vai passar pelo vale da morte, mas não vai descer a sepultura. Glória ao nome santo do Senhor. E assim foi, irmãos. E lá na frente o Senhor vai te dar uma família numerosa na terra, que é a família de Cristo Jesus. Glória a Deus. E assim, irmãos, passou o seu tempo, e quando foi em 1972, eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui se lembram daquela pandemia que deu em São Paulo, Rio de Janeiro, a meningite. Pois é, irmãos, fui eu acometido dessa enfermidade, a meningite, meningococce. Se ela não mata, ela deixa sequela. E assim, meus irmãos, entrei no hospital Emílio Ribas e fiquei 17 dias, já entrei em coma. Mas Deus, irmãos, o que sai do púlpito, a palavra de Deus não cai uma vírgula, nem um tio por chão. O Senhor opera e cumpre o que Ele fala. Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu abri os olhos, já fazia no 15º dia que estava internado no hospital. Saí da cama, desamarrei, irmãos. Eu estava amarrado. O enfermeiro foi me ajudar e saí no corredor. E ali só escutava. Ali é o corredor da morte. Todo dia se falava, morreu mais um, morreu mais um. E ali, irmãos, eu fui submetido a tirar líquido da espinha para poder receber alta no dia seguinte. Mas eu não fui deitado e fiquei de pé. E fiquei de pé por algumas horas, irmãos. E ali o enfermeiro botou a mão na cabeça, o médico me chamou de doido, que eu não poderia ter feito aquilo, senão eu ia ficar aleijado. Porque eu tinha tirado o líquido da espinha, era para me deitar rapidamente. Fui deitar, irmãos, e ali Deus preparou que no dia seguinte recebi alta. Recomendação dos médicos, a minha tia que estava nos ajudando. Esse rapaz, quando crescer, ele vai ter desmaio na rua, alguém vai pensar que ele tem epilepsia, epilético, mas não é epilético. A meningite causou dano na parte do cérebro dele. Nem falar direito ele vai poder. Não vai poder casar. Se casar, não vai ser pai, não vai ter possibilidade. Irmãos, é Deus na nossa vida. Glória ao nome santo de Deus. E assim passou, irmãos, a minha recuperação. Levou 5 meses para minha mente ficar boa e para reconhecer todos que eu tinha contato. Naquela época, irmão, militarismo, a professora se condoeu com a minha situação, ela saía da sala de aula e ia fazer visita na casa onde eu estava para poder me analfabetizar. Bendito é o nome santo do Senhor. E assim passamos os tempos, meus irmãos. E foi em 1974, foi uma outra decepção que eu tive.
e ali foi apresentado a minha família, minha mãe, irmãos, que era uma outra família, eu era adotivo, glória ao nome santo do Senhor, mas eu abracei a todos, irmãos, e tenho convivência com todos, irmãos, e assim pela misericórdia de Deus, Deus foi na minha vida, o Senhor curou a minha mente, irmãos, como está escrito na palavra de Deus, o Senhor ajuntou os ossos, cada osso no seu lugar, Ele no lugar dos ossos se renunciou a carne, e o Senhor deu a mente para todos aquele que Ele quis fazer obra na terra, e a mim também o Senhor deu uma mente nova, glória ao nome santo do Senhor, me recuperando da saúde, irmãos, e ali comecei a trabalhar, buscar um trabalho. Irmãos, em 1978, fui na Vila Guilherme procurar um trabalho, não tinha ainda escolaridade formada, e na primeira rua que eu desci, meus irmãos, havia 3 trabalhos, 3 empresas precisando. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Antes não era currículo, tinha que preencher uma ficha. Eu passei a primeira, vou falar na ordem numérica para a Irmandade entender. A número 1 de esquina, uma firma, fiz a ficha. A número 2, eu entrei e fiz a ficha. E quando eu estava saindo dessa número 2, meu coração batia, querendo sair pela boca. Mas era o Senhor e eu não sabia. O Senhor, escutei uma voz do Senhor dizer, é aqui que eu vou te abençoar. Saí da firma, foi na última, na terceira, fiz a ficha e fui embora. Voltei de retorno, peguei o ônibus e fui embora. Fui chamado, irmãos, e ali fui chamado nas 2, mas eu dei preferência para aquela número 2. Entrei, o Senhor me abençoou e começou a virar meu cativeiro. Casei em 81, glória ao nome santo do Senhor. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu um casal de filhos com perfeição, com saúde. E assim, irmãos, aqui está o meu filho, pela misericórdia de Deus, um filho da promessa que o Senhor fez pela sua palavra. O Senhor deu meu filho, nasceu, irmãos, com perfeita saúde. E assim, irmãos, a gente ficou contente, eu e minha esposa, e se cumprindo a palavra na nossa vida. Passou esse tempo, irmãos, e ali eu fiquei falando com a minha esposa, como é que eu vou começar a estudar se eu não tenho capacidade? Mas onde eu trabalhava, o Senhor foi abrindo as portas. Na palavra de Deus tem tudo para nos ensinar. O Senhor me ensinou a minha atividade de trabalho. Trabalho numa metalúrgica, irmãos. Para quem dizia que eu não ia dar para nada, entrei como ajudante em 78. E trabalho até o dia de hoje com a porta aberta. Entrei como ajudante hoje, eu trabalho como supervisor da uma ferramentaria. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor, não fiz faculdade, não tenho estudo superior, mas não me vergonho de dizer isso para a Irmandade. O Senhor me ensinou tudo, irmãos. Tenho sim a escolaridade não completa, mas sei, irmãos, que tudo que aprendi devo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Irmandade, uma outra oportunidade de testificar ali para todos vós. Assim, irmãos, eu não trouxe saudação com a minha comum Jardim Gracinda, mas com o coração aberto. Sinto, irmão, prazer de estar congregando aqui toda segunda-feira com vós. E assim, irmãos, também quando retornar no culto de Jardim Gracinda, levarei a saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Perdoa do horário. Agradeço a Deus por essa força e oportunidade. Deus seja louvado.